Há uma diferença entre existir e viver, entre ocupar espaço e ter presença, entre fazer coisas e criar significado. E essa diferença tem um nome: propósito. Carl Jung dizia que a vida sem propósito é como uma árvore sem raízes. Pode até parecer viva por um tempo, mas não resiste ao primeiro vento forte. Não se sustenta quando as tempestades chegam. Não cresce, apenas sobrevive. Você sente isso no corpo quando está vivendo sem propósito. Uma sensação de vazio que nada preenche. Um cansaço que o sono não cura. Uma inquietação que nem você sabe explicar. É a alma pedindo direção. É o espírito implorando por significado. É a vida sussurrando: para que eu estou aqui? E quando essa pergunta finalmente é respondida, quando a alma encontra seu propósito, tudo muda. Não gradualmente, instantaneamente. Como se alguém acendesse a luz num quarto escuro. Como se uma música silenciosa finalmente encontrasse sua melodia. Como se você descobrisse que sempre soube dançar, só estava esperando a música certa. Se essa verdade tocou você, curta, comente o que despertou em sua alma e compartilhe para que outros também sintam. Quer ir mais fundo? O método Jung está no link da descrição. Jung sabia que propósito não é algo que você inventa, é algo que você descobre. Não é algo que você escolhe, é algo que te escolhe. Não é profissão, não é papel social, não é função. É razão de ser. É aquilo que faz seu coração bater mais forte quando você pensa nele. Aquilo que te faz perder a noção do tempo quando está fazendo. Aquilo que te dá energia mesmo quando está exausto. O propósito tem cheiro, tem temperatura, tem vibração. Você reconhece quando encontra porque algo dentro de você diz: é isso. Era isso que eu estava procurando. Mas o caminho até ele nem sempre é claro. Às vezes passa pela dor, pelos questionamentos, pelas perdas que obrigam você a se reinventar. Jung chamava isso de noite escura da alma. Aquele período em que tudo que você pensava que sabia sobre si mesmo desmorona. Em que suas antigas motivações param de funcionar. Em que você se sente perdido, sem direção, sem sentido. Mas é justamente nessa escuridão que o propósito costuma nascer. Porque é quando você para de se mover no automático que finalmente escuta a voz da alma. É quando as distrações externas silenciam que o chamado interno se revela. O propósito raramente chega como revelação grandiosa. Chega como sussurro, como intuição, como um sim que brota do peito antes mesmo da mente entender o porquê. Pode ser na forma de uma dor que você não consegue ignorar, de uma injustiça que desperta algo feroz em você, de um talento que insiste em se manifestar mesmo quando você tenta sufocá-lo. Pode ser no momento em que você ajuda alguém e sente que aquilo faz mais sentido que qualquer coisa que já fez na vida. No instante em que cria algo e percebe que através daquilo, sua alma finalmente respira. Na hora em que entende que sua experiência, por mais dolorosa que tenha sido, pode ser medicina para outros. Jung descobriu que o propósito está intimamente ligado à individuação. O processo de se tornar quem você realmente é. E muitas vezes, quem você realmente é só se revela quando você para de tentar ser quem os outros querem que você seja. O propósito quebra cadeias, rompe expectativas, desobedece lógicas externas para seguir uma lógica interna que só você entende. Quando a alma encontra propósito, você para de viver para agradar e começa a viver para servir. Para de trabalhar por dinheiro e trabalha por missão. Para de buscar aprovação e busca alinhamento. E as pessoas sentem isso. Sentem a diferença entre alguém que está apenas passando o tempo e alguém que está cumprindo um destino. Entre quem está sobrevivendo e quem está vivendo. Entre quem está executando tarefas e quem está realizando propósito. Há uma energia diferente em quem encontrou seu porquê. Uma determinação que não precisa de motivação externa. Uma persistência que não se abala com obstáculos. Uma alegria que não depende de circunstâncias. Porque quando você sabe para que está aqui,
Sabe também que cada desafio é preparação. Cada não é redirecionamento. Cada porta fechada é convite para encontrar a porta certa. O universo conspira diferente para quem tem propósito claro. Não porque ele muda, mas porque você muda. Não porque as oportunidades aumentam, mas porque você passa a reconhecê-las. Jung dizia que quando caminhamos em direção ao nosso destino, o destino também caminha em nossa direção. E isso você sente na pele quando está alinhado com o seu propósito. As sincronicidades se multiplicam. Os encontros casuais se tornam frequentes. As portas se abrem de maneiras que nem sempre fazem sentido lógico, mas fazem sentido profundo. Porque a alma que encontrou o propósito irradia uma frequência específica. E essa frequência atrai tudo o que ressoa com ela. Pessoas, oportunidades, recursos, insights. Tudo se organiza para apoiar a realização dessa missão. Mas o propósito também cobra. Cobra autenticidade quando você quer se esconder. Cobra coragem quando você quer recuar. Cobra persistência quando você quer desistir. Ele não aceita versões diminuídas de quem você é. Não tolera que você se contente com menos do que pode dar. Não permite que você use suas feridas como desculpa para não entregar seus dons. Jung sabia que viver o propósito é, ao mesmo tempo, a coisa mais natural e mais desafiadora que existe. Natural porque você finalmente está sendo quem veio ser. Desafiadora porque isso exige que você cresça até o tamanho da sua missão. E crescer dói. Crescer significa deixar versões antigas de si mesmo para trás. Significa abrir mão de confortos que não servem mais. Significa escolher evolução mesmo quando ela assusta. Mas quando você aceita esse convite de crescimento, quando você realmente aceita, você descobre que tinha muito mais capacidade do que imaginava. Muito mais força, muito mais criatividade, muito mais impacto. O propósito não te pede para ser perfeito. Te pede para ser verdadeiro. Não exige que você saiba tudo. Exige que você comece onde está. E conforme você vai caminhando, conforme vai servindo, conforme vai entregando seus dons, o caminho se revela. A visão se amplia. O propósito se aprofunda. Porque propósito não é destino fixo. É direção dinâmica. Não é meta final. É forma de caminhar. Não é algo que você alcança. É algo através do qual você se expressa. Jung descobriu que o propósito evolui conforme você evolui. Que cada fase da vida pode revelar novas camadas da sua missão. Que o que você veio fazer aqui é muito maior e mais sutil do que você imagina. Às vezes é simplesmente a forma como você ama, a presença que você oferece, a luz que você carrega. Às vezes é o trabalho que você faz, mas ainda mais importante é como você o faz, a intenção que você coloca, a consciência que você traz. Porque toda alma encarnada tem uma contribuição única para dar. Todo ser humano carrega uma peça específica do quebra-cabeça coletivo. E quando você encontra sua peça, quando você finalmente a entrega, algo no mundo se completa. Não de forma grandiosa necessariamente, mas de forma necessária, de forma que só você poderia fazer. Jung dizia que o maior crime que podemos cometer é morrer sem ter vivido nossa vida, sem ter entregue nossos dons, sem ter cumprido nossa parte no grande plano. E quando a alma encontra propósito, esse crime se torna impossível, porque você finalmente está fazendo aquilo para o qual veio. Finalmente está sendo quem veio ser. Finalmente está vivendo, não apenas existindo. E isso muda tudo. Muda como você acorda de manhã, como você se relaciona com desafios, como você vê sua própria vida. Você para de se perguntar, qual é o sentido? E começa a viver o sentido. Para de buscar propósito e começa a ser propósito. Para de querer fazer a diferença e se torna a diferença. Porque quando a alma encontra propósito, você descobre algo extraordinário. Você não veio aqui por acaso. Sua vida não é erro ou acidente. Você é resposta consciente para uma pergunta específica que o universo fez.
E quando você finalmente responde, quando você finalmente entrega aquilo que só você pode entregar, tudo se alinha, tudo faz sentido, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você encontrou seu lugar nele. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ficou mais significativa. Jung sabia que esse é o maior presente que podemos dar a nós mesmos e ao mundo. Descobrir por que estamos aqui. E ter a coragem de viver essa descoberta. Porque quando uma alma encontra seu propósito e tem coragem de vivê-lo, ela não apenas transforma sua própria vida, ela dá permissão para que outras almas façam o mesmo. Ela prova que é possível, que vale a pena. Que do outro lado do medo de ser quem realmente somos, está a vida que realmente vale a pena viver. E assim, propósito por propósito, alma por alma, vida por vida, o mundo vai se tornando o que sempre teve potencial para ser. Um lugar onde cada pessoa está fazendo aquilo para o qual veio, onde cada alma está entregando seus dons únicos, onde cada vida está sendo vivida em sua máxima expressão. Essa é a revolução silenciosa do propósito. A transformação que acontece quando você para de tentar encaixar e começa a ser. Quando para de seguir modelos externos e segue sua bússola interna. Jung dizia que não existe maior satisfação na vida do que saber que você está no caminho certo. E o caminho certo é sempre o caminho do propósito. O caminho que sua alma reconhece como seu desde sempre. Quando você encontra esse caminho, quando você finalmente o encontra, você entende por que teve que passar por tudo que passou, por que precisou quebrar para se reconstruir, por que teve que se perder para se encontrar, porque tudo estava preparando você para este momento, para esta realização, para este propósito que só você pode cumprir. E quando você aceita isso, quando você realmente aceita, sua vida deixa de ser pergunta e vira resposta. Deixa de ser busca e vira entrega. Deixa de ser existência e vira missão. Porque quando a alma encontra propósito, ela finalmente entende. Não viemos aqui para nos encontrar. Viemos aqui para nos entregar. E nessa entrega total ao que viemos fazer, descobrimos quem sempre fomos. Jung sabia que esse é o paradoxo mais belo da existência. Só nos encontramos verdadeiramente quando paramos de procurar por nós mesmos e começamos a viver aquilo que nossa alma sempre soube que viemos fazer. Quando isso acontece, quando isso realmente acontece, tudo muda. Porque você muda. E quando você muda dessa forma, quando você se alinha com seu propósito mais profundo, o mundo inteiro se reorganiza para apoiar sua missão. Essa é a magia do propósito encontrado. Essa é a revolução da alma alinhada. Essa é a vida que está esperando você do outro lado da coragem de ser quem realmente é.